Ezequiel, capítulo 33, versículo... Nós vamos ler a partir do versículo 5. Ezequiel 33, a partir do versículo 5. Já está colocado ali? Para quem não tem a Bíblia, nós estamos colocando aqui, aí está no 8, né? Se for possível, coloque a partir do 5. Onde está escrito: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas aquele que se dá por avisado salvará a sua vida. Versículo 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás o aviso da minha parte. Versículo 8. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o ímpio do seu caminho, morrerá este na sua iniquidade, mas o seu sangue eu cobrarei de ti. Mas se falares ao ímpio para o avisar no seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Digam amém. 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 Meus queridos irmãos, esta palavra do profeta Ezequiel, palavra que foi profetizada há cerca de 650 anos antes de Jesus, ela é tão atual como toda a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, não envelhece. Aqui Deus está tratando com Ezequiel como atalaia, como vigilante, como aquele que tem que avisar do perigo. Naquela época, toda a cidade era cercada, murada, e além do muro, tinha um local onde um vigilante ficava, ou seja, revezamento, 24 horas, e alguns ainda ficavam fora dos muros, em locais de destaque, para observar se não estava vindo a espada, isto é, se não estava vindo um ataque inimigo, se um exército não estava se aproximando sorrateiramente
à noite, de madrugada, para invadir a cidade. Então, a função do atalaia era dar o brado, era tocar a trombeta, era avisar. E aquele mais distante tocava a sua trombeta, que era ouvido por alguém que repassava o toque de alerta, até que toda a cidade fosse avisada. E aqui Deus está falando com Ezequiel, que ele, e eu diria, nós, fomos colocados como atalaias, como vigilantes, como aqueles que dão o aviso, como aquele que orienta e diz, olha, o perigo está chegando. Só que ele fez, Deus aqui faz uma colocação muito séria, que tem tudo a ver conosco. Irmãos, existe dentro do ser humano um instinto de cuidar de si, na maioria, não em todos. De cuidar de si e dizer, não tenho nada com os outros. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas tiveram a coragem de proteger pessoas que eram perseguidas pelo nazismo. Sempre quando se fala no nazismo, no genocídio, nos campos de concentração, a maior parte das vezes nós mencionamos os judeus, porque foram as maiores vítimas. Cerca de 6 milhões morreram por causa da sua raça. Mas não eram só os judeus que eram vítimas do nazismo, eram também os ciganos, eram também os homossexuais, eram também os portadores de deficiência física. Dentro da própria Alemanha, houve uma limpeza. Na cabeça deles, eles chamavam de limpeza. Então, os assistentes sociais detectaram, foi feito um levantamento. Em toda a família que havia um deficiente, o aleijado, o cego, uma pessoa que não produzia, eles mandaram recolher dizendo que o Estado ia cuidar daquela criança, daquele adolescente, daquele idoso, e eram levados direto para as câmaras de gás. Então houve um momento que alguém disse, alguém escreveu, quando começaram a perseguir os homossexuais, muitos disseram, não é comigo, eu não sou. Depois passaram a perseguir os ciganos. E a pessoa dizia, mas eu não sou cigano, não tem nada com isso. Depois passaram a perseguir os judeus. E assim, só que em todo lugar vai chegar uma hora que todos serão alcançados. E eu me recordo disso. Mas por outro lado, nós tivemos tantas e tantas pessoas que morreram protegendo os que eram perseguidos. E inclusive, aquele livro que depois tornou-se num filme, A Lista de Stinger, que eu estive lá no lugar onde ele está sepultado, e eles fizeram questão de colocar 1.100 e
poucas pedras com o nome de todos os judeus que aquele homem salvou. Ele vendeu tudo o que tinha. E ele foi comprando autoridades para dar visto, comprando passagens, tirando gente às escondidas no seu carro, escondendo gente na sua casa. E ele, que era um grande industrial, quando terminou a guerra, ele tinha ficado apenas com o seu carro. E ele ainda disse: eu lamento, talvez se eu pudesse ter vendido o meu carro, eu salvaria mais algumas vidas. Meus irmãos, que coisa séria é esta palavra de Ezequiel. Em vindo a ameaça, em vindo o perigo, em vindo a morte, se eu disser ao ímpio: você vai morrer na sua impiedade e ser condenado, e quem ouvir e não avisá-lo, ele vai morrer na impiedade dele, mas o sangue dele será requerido do atalaia que não deu o brado. Se o atalaia avisar, se o pregador avisar, se o parente avisar, e ele não se arrepender, aí o problema é dele. Ele vai morrer na impiedade, mas nós nos livramos do sangue dele. Isto é, nós não nos tornamos corresponsáveis pela sua perdição. Ezequiel estava tendo a visão da obra missionária no mundo. Meus irmãos, a coisa é muito séria. É muito séria. Quando eu tinha 18 anos de idade, para 19, já como evangelista, eu li um livro que há pouco tempo o pastor Everaldo conseguiu, ainda exemplares, um livro escrito na década de 50, mais ou menos, Vencear. E do mesmo autor, Paixão pelas Almas, Oswald Smith. Aquele pastor, Oswald Smith, ele foi pastor de uma mesma igreja durante 60 anos. Ele morreu aos 95 anos de idade. E quando ele assumiu aquela igreja, a Igreja do Povo em Toronto, no Canadá, ele disse para aquela igreja: nossa missão é fazer missões. E eles se dedicaram de tal maneira que chegou um ponto que cada 10 membros daquela igreja mantinham um missionário no exterior. Proporcionalmente, a igreja possuía 4.500 membros e eles tinham 450 missionários espalhados pelo mundo, saídos de uma igreja local. Esses dias eu estava assistindo um noticiário muito interessante, um documentário sobre transplante de órgãos. Inclusive, aproveito a oportunidade para dizer: sou plena e totalmente favorável à doação de órgãos. É pena que os meus já estão ficando um pouco velhos, não é? Mas, meu irmão, se alguém puder entregar um pedaço de si para alguém que vai ficar vivo, melhor ainda.
Mas eu assisti aquele documentário, a maneira como é valorizada uma vida por aqueles que trabalham nos departamentos de transplantes. Então, de repente, nesse caso que eu assisti, em algum lugar, alguém sofreu um acidente, a família doou os órgãos daquele jovem, e eles aproveitaram córnea, coração, rins, fígado, pulmão, e apodrecer. E algumas pessoas necessitando. Mas o que eu achei impressionante foi que no caso do coração, era lá no outro lado do país. E levaram aquele coração com a rapidez para um aeroporto. Um jatinho foi preparado para fazer a viagem só para levar aquele órgão. Quanto custou para aquele órgão chegar na pessoa que precisava dele e dar aquela sobrevida de mais 10 ou 20 anos para uma pessoa? Quanto custou para a pessoa viver mais alguns anos? E quantas vezes nós, como igreja, não valorizamos como devíamos valorizar almas eternas. Porque mesmo com o transplante, mesmo com todos os cuidados da medicina, aquela vida foi prorrogada, foi prolongada mais um pouco. Mas um dia, aquela pessoa vai também enfrentar a eternidade. E se for para a eternidade sem Jesus, vai se perder eternamente. O investimento material para prolongar a sua vida, espiritualmente não deu em nada. Ao passo que quando nós investimos no reino de Deus para salvar uma alma, nós mudamos a história de uma vida, nós mudamos a história de uma família, nós podemos mudar a história de uma cidade, nós podemos mudar a história de um país. Porque uma alma salva, uma vida que se encontra com Jesus, dali para frente, só a eternidade poderá dizer o que vai acontecer. Ontem, antes de ontem, eu fiz uma viagem missionária esta semana, Redenção, Xinguara, São Félix do Xingu, Altamira, Santarém ontem à noite, chegamos de manhã aqui em Belém, 10h30. Mas eu estava ontem, depois que fiz a pregação em Santarém, e fizemos o movimento de batismo com o Espírito Santo, 50 e poucas pessoas foram batizadas em Santarém, quase 50 em Altamira, e eu observando aquele grupo de obreiros ministrando, e aquelas pessoas, algumas caindo sob o impacto do Espírito Santo, outros, vocês sabem que o batismo com o Espírito Santo é que nem um choque. Se você deixar um fio desencapado aí com 60 volts, eu acho que se eu tocar a mão naqueles 60 volts, eu não vou sentir grande coisa não. Mas tem gente que se levar um choque de 12 volts dá um grito, não é? Então o batismo com o Espírito Santo, ele vem de Deus, e para cada pessoa a emoção é diferente. Por isso que a gente vê, na hora das reuniões pentecostais, alguns serem batizados com o Espírito Santo como se nada houvesse acontecido. Outros tremem todos. E ontem eu vi gente pulando de alegria, rodando de alegria, caindo sob o impacto do Espírito Santo. E eu estava ali olhando
e me lembrei o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Está chegando o meu aniversário de conversão. Dia 28 de janeiro de 61. Nunca eu tinha ouvido falar em batismo com o Espírito Santo. E eu fui batizado naquela noite. E fui salvo naquela noite. Salvo e batizado, batizado e salvo ao mesmo tempo. E depois, ontem eu estava me lembrando, nós fomos batizados em 4. Eu, o Mauro Damasio, uma menina chamada Conceição, que tinha uns 9 ou 10 anos, e uma mocinha, Maria Lopes, que tinha uns 15 anos. Conversei com ela há uns 6 meses por telefone, evidentemente que ela não tem mais 15 anos, né? Já se passaram 50 e tantos. Mas eu ainda vejo aquela moça, nunca mais eu a vi de outro jeito. Eu lembro daquela menina de 9 anos falando em línguas. Daqueles 4, essa menina eu nunca mais soube. Mas sei que ela está servindo a Jesus. Mas daqueles 4, eu sou pastor, o Mauro Damasio é pastor. Então eu estava ali olhando ontem aquele grupo sendo batizado com o Espírito Santo, aquela movimentação de alegria, e eu me lembrei do dia que eu fui batizado, e eu olhei ali e vi jovens de 15 anos, meninos de 8 anos, mocinhas de 12, 13, 14 anos, gente de meia idade, gente mais adulta, e eu pensei, o que é que Deus não pode fazer com esse grupo que está sendo levantado agora, daqui para frente? Quando eu vejo uma juventude como esta que está aqui, meus irmãos, o mundo de amanhã, de daqui 10 anos ou 20 anos, Belém, daqui 10 ou 20 anos, será muito melhor, porque esse povo todo estará dando frutos espirituais para o reino de Deus. É gente que é atalaia, está ouvindo a voz do Espírito Santo e está avisando lá na faculdade, olha, cuidado, esse mundo está posto no maligno. Os alicerces deste mundo estão podres. Causa-me espanto que nestes movimentos que aconteceram o ano passado, de quebra, de vandalismo, que agora está começando a querer acontecer no meio de jovens, ainda tem autoridades que se levantem para dizer, deixa acontecer. A missão da igreja é dizer, existe um mundo melhor, existe uma maneira melhor de viver. Vocês sabem, tudo isso, o que é? É uma juventude sem Deus, é uma juventude sem o temor de Deus, é uma juventude sem o temor de pai ou de mãe, é uma juventude e adolescentes que estão crescendo sem nenhum tipo de orientação espiritual. Por isso eu conclamo vocês jovens que estão aqui. Hoje se usa a rede social muito mais só para o que não presta. Não é hora da juventude cristã formar os seus grupos de oração, de clamor e encher as redes sociais para que estas pessoas possam perceber que tem um caminho melhor? E de repente essas pessoas com o espírito totalmente anarquista começam a ficar famosas porque elas estão liderando para quê? Para onde vai esse tipo de comportamento? Se eu disser ao ímpio, se ele continuar na sua impiedade, ele vai morrer, e você avisar, você fez a sua parte, você se livrou do sangue dele. Mas se você não avisar, ele vai perecer, e você será
cobrado. Nós estamos hoje na noite de missões. Eu acho que missões se faz todo dia. A oferta nós damos uma vez por mês. Mas missões tem que fazer todo dia. Eu quero louvar a Deus, porque nós temos uma igreja missionária aqui na Pedreira. Nós temos uma igreja que tem 3.000 pessoas, no mínimo, interessadas em ganhar almas nas células. Nós temos uma juventude aguerrida, que não se cala, que não negocia seus valores, que continua dizendo, enquanto lá fora se diz, faça tudo o que você tiver vontade. Não se reprima, dizem os psicólogos materialistas. Tudo aquilo que você desejar, procure conquistar. Eu digo, tudo aquilo que você desejar, que for bom, for honroso, for de boa fama, aquilo que edifica, diz a Bíblia, isto deve ocupar a nossa mente. Igreja, eu acho que nós estamos naquela encruzilhada da preparação para a vinda de Jesus. Não dá para ficar calado. É preciso que a igreja de Jesus tenha posições. Eu falei aqui domingo, vou repetir. Na Europa, está havendo agora um reavivamento muito pálido ainda, mas já começou. Catedrais que valem 10 vezes a nossa aqui, a gente gastou uma fortuna para fazer, no centro de capitais famosas como Amsterdã, Paris, Londres, estão se transformando em museu, em teatros, em bibliotecas e, pior, algumas em boate. Porque faltaram os atalaias. Porque a igreja se acomodou. Países, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, porque aqueles países, eles investiram para o Evangelho vir ao Brasil, para o Evangelho sair das suas fronteiras, e graças a Deus, agora missionários do terceiro mundo estão indo para lá para fazer reavivamento espiritual naqueles países. É o retorno do Pentecostes. Você foi colocado como atalaia, Ezequiel. Deus falou para o Ezequiel, e nesta noite Deus está falando para nós, para mim, para você. Vocês são os meus atalaias em Belém. Vocês são os meus atalaias nos dias de hoje, para anunciar que existe um caminho melhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Para dizer que há salvação, que há esperança, que quem tem Jesus tem tudo. Voltei a lembrar do cântico que eu ouvi uma menina cantar em 1963, na praça pública em Cafelândia, uns 10 crentes ali, um irmão tocando violão, e aquela menina de 8 anos cantando, e eu gravei aquela frase: quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Eu falei há pouco, quanta despesa para transportar aquele coração de jatinho particular, depois de ambulância, e aquela movimentação toda para salvar uma vida. Graças a Deus que aquela vida foi salva.
por um custo muito alto. Eu me recordo que eu conversei há uns 8 anos com um amigo que já foi prefeito no interior do Pará, um homem rico, e ele me disse de um grave problema que ele teve, e ele ficou mais de 2 meses no Einstein, em São Paulo. Ele gastou mais de 3 milhões de reais, mas ele me disse: estou vivo, sarei. Pela vida passageira, a gente faz o que for preciso, o impossível, para salvá-la. Não é verdade? Agora, o que é que nós temos feito para salvar tanta gente indo para o inferno todo dia, toda hora, tantos jovens dominados pelas drogas, tantas pessoas morrendo antes do tempo? Mas eu não tenho nada com isso, não. Eu não uso drogas. Graças a Deus que eu nunca usei. Aliás, eu fui ver um negócio chamado maconha, e eu acho que foi só uma vez que eu vi. Eu tinha 26 anos de idade, já era pastor, alguém botou na salva da oferta. Acho que o cara quis se libertar, vai-te embora, não é? Botou na salva uma trouxinha de maconha. Mas hoje, já estão até legalizando lá no Uruguai agora, pode até plantar no fundo de casa. O mundo está posto no maligno. E agora eu pergunto, e você, igreja? E nós como igreja? O que faremos? É tempo de nos levantarmos. Eu louvo a Deus, volto a repetir, a nossa igreja da Pedreira é uma igreja que tem sido missionária, mas eu penso que nós podemos fazer pelo menos o dobro daqui para frente daquilo que já fizemos daqui para trás. Quem crê nisso? Eu creio. Fazendo o quê? Dando dinheiro? Olha, o dinheiro é o menor, porque se nós não tivermos o missionário, pode ter um saco de dinheiro, o dinheiro não vai lá pregar o evangelho. Quem vai é o missionário, quem vai é o pregador. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E tem uma coisa: quem tem um chamado, vai, Deus abençoa. Evidentemente que ministério não é fácil, vai chorando, semeando, mas voltará com alegria, trazendo os seus molhos. Com alegria, com alegria. É bom olhar para trás e ver os rastros daqueles que nos pregaram o evangelho. É bom eu olhar para trás e ver aqueles anciãos, aqueles pastores idosos que acreditaram num menino de 16 anos e meio e me deixaram pregar antes de eu completar 17 anos. Com 17 anos eu já tinha uma credencialzinha de obreiro, de evangelista. Hoje eu olho para trás, se eu não tivesse ido do Marajó, ver aqueles pastores de 12, 13, 14 anos, mas até algum tempo atrás, eu olhava para trás e dizia: como é que aquele povo podia acreditar num pregador de 17 anos, abrindo uma igreja? Mas não era no pregador, porque pregador não converte ninguém. Oratória não muda a vida de ninguém. É o Espírito Santo que fala para mudar as vidas. É o Espírito Santo que age.
E eu disse aqui há 2 domingos atrás, muitas vezes o pregador prega uma coisa e a pessoa escuta outra, aquilo que o Espírito Santo queria que ela entendesse. E nesta noite eu quero orar, primeiro, por aqueles que querem aceitar Jesus como seu Salvador. Você que aceitou Jesus essa semana numa célula, venha declarar a sua decisão. Ou você que está aqui e ainda não é um salvo, e hoje você quer sair daqui dizendo: graças a Deus que o meu nome está escrito no livro da vida. Vamos ficar em pé. Olha, hoje eu vou fazer diferente. Olha para cá. Eu quero que você faça. Se você não conhece quem está aí perto de você, você conhece, não precisa. Se você não conhece essa pessoa, primeira coisa que eu quero que você faça aqui, lá na galeria, se você não conhece, pergunte para esta pessoa aí perto de você: você tem certeza que está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Tem muita gente aqui que eu não conheço. Eu já vi, mas não sei quem é. Então eu pergunto agora coletivamente: você tem certeza da sua salvação? Olha, veja como é a vida. Quinta-feira à noite, aliás, sexta, fizemos um culto poderoso em Altamira. Tinha uma caravana de Medicilândia, uma caravana de Uruará, uma caravana de Vitória do Xingu, alguns de Souzel, alguns de Brasil Novo. Terminamos a reunião, nos levaram lá na casa num restaurante de uma família que a senhora é evangélica, não sei se da Quadrangular ou da Assembleia de Deus, mas é evangélica. Fomos atendidos bem, lá na Transamazônica, perto do hotel que eu estava. Saímos de lá 11 da noite. Aí o pastor foi me buscar ontem de manhã no hotel. E ele disse: pastor, aconteceu uma tragédia. Eu cumprimentei a dona do restaurante, o marido dela, me apresentaram o filho, um moço dos 19 anos. Depois que terminou o expediente, aquele moço trabalhou o dia todo. Ele saiu com o carro da família, foi passear, e faltando uns 50 metros para chegar lá no restaurante onde eles moravam, eu penso que ele dormiu no volante e entrou na frente de um ônibus que bateu nele e ele morreu. Um rapaz de 19 anos. Eu tinha cumprimentado aquele rapaz 11 da noite. De manhã nós passamos por lá para dar as condolências à família. Ninguém sabe o dia nem a hora que vai se encontrar com Deus. Por isso a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Quem precisa ser salvo hoje e quer hoje aceitar Jesus como seu Salvador, levante a sua mão bem alto. Pode ser aqui, pode ser na galeria. Dá um sinal com a mão para me enxergar, né? Quem está aceitando Jesus hoje, vem aqui para frente, por favor. Já tem uns que estão aqui. Se tem alguém que trouxe uma pessoa, acompanhe. Venha até o altar. Venha até o altar entregar a sua vida para Jesus.
Você que perguntou se a pessoa quer aceitar Jesus, acompanhe. Acompanhe essa pessoa. Se ela quiser hoje começar uma vida nova com Jesus, chegue aqui na frente. Os nossos conselheiros, por favor, da rede de adultos, da rede de jovens. Eu estou vendo muitos que já estão vindo com o conselheiro, né? Muito bem. Você que hoje está entregando sua vida a Jesus, chegue aqui. Nós vamos fazer aqui uma divisão. Os conselheiros da juventude vão acompanhar os jovens. Os conselheiros da rede de adultos vão acompanhar daqui a pouco os adultos. Mas eu tenho a impressão que tem mais gente aqui que precisa ser salvo hoje, que quer entregar sua vida para Jesus. Se o Espírito Santo está batendo no seu coração, venha, venha. É hora de salvação, é hora de vida eterna, é hora de dizer: Jesus, eu te aceito. Há mais alguém? Vamos orar. Feche os olhos. Eu quero que vocês que estão aqui na frente, aceitando Jesus hoje, façam comigo esta oração. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Eu quero começar uma nova vida em teu nome. Amém. Senhor Jesus, eu abençoo e declaro perdoados todos esses pecados. Abençoo e declaro, Senhor, o passado não existe mais nestas vidas. Abençoa-os, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor. Os conselheiros, por favor. Os adultos, homens e mulheres que estão aqui, venham para esse lado de cá. Acompanhe ali os conselheiros, por favor.